Continuando então com a nossa aula, nós vamos agora praticar um pouco de consulta com o nosso banco de dados. Então, eu já peguei os dados que estão nesse modelo que a gente construiu em aulas passadas e já populei as tabelas com essas informações. Então, vamos nos conectar ao banco de dados aqui, Comércio 2, que é esse que a gente vai utilizar. Estamos aqui, já tenho então todas as minhas tabelas prontas e todas elas com os mesmos valores que foram colocados aqui. E o que a gente vai aprender nessa sequência de aulas? A gente vai aprender a responder perguntas utilizando o banco de dados. Então, eu gerei uma certa quantidade de perguntas aqui com base no que o banco de dados pode nos responder, e nós vamos ver como responder cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: quais produtos, né, no caso aqui, foram comprados pelo cliente? No caso, a gente vai escolher um cliente e a gente vai ter que descobrir quais os produtos que foram comprados por esse cliente. Então, vamos escolher o cliente aqui, o número 1, o cliente Pedro. Né? O cliente Pedro tem o código 1, né? O ID dele, né? A chave primária dele é o número 1. Então, para eu saber os produtos que ele comprou, eu vou ter que vir aqui na tabela venda, que é aqui que ocorreram, né? Toda vez que ocorreu um evento de venda, ele foi registrado nessa tabela. E olhando essa tabela, eu tenho aqui a chave estrangeira, com o código do cliente, então eu já consigo saber quais as vendas pertencem ao Pedro, que é tudo que tem código 1. Aqui. Ok, então eu já consegui relacionar essa tabela com essa tabela através da chave primária com estrangeira aqui. Agora, a pergunta, na verdade, não quer saber qual cliente, ele quer saber quais os produtos. Então, a partir daqui, eu tenho que chegar na tabela produto. Então, aqui eu tenho a chave estrangeira produto, que me liga ao produto na tabela produto. Então, o código 1 aqui, né, que é o código 1 aqui na tabela produto, que é a camisa, o código 2 aqui, que é o código 2 aqui, que é a calça, e assim por diante. Então, vamos construir a resposta para essa pergunta. Quais... Vou até copiar e colocar lá no PGAdmin. Então, essa vai ser a pergunta que nós vamos responder. Então, a pergunta é o seguinte. Select. Sempre que eu for fazer uma pergunta, uma consulta a um banco de dados, o comando é o select. Então, a tabela que vai estar envolvida, né, ou as tabelas que vão estar envolvidas nessa pergunta, a tabela venda e a tabela produto. E se eu quiser mostrar o nome do cliente, eu vou ter que envolver também a tabela cliente. Mas a tabela que liga tanto cliente com produto é a tabela venda, porque as chaves estrangeiras estão aqui. Então, eu vou utilizar essa tabela como a tabela principal na minha consulta. Então, eu vou pôr aqui, ó, from venda. Agora, eu vou relacionar venda com as tabelas que serão necessárias. Então, eu vou relacionar venda com cliente, né, pelas chaves estrangeira e chave primária. Então, como é que fica? Vou colocar o inner join com cliente on. Então, a condição aqui vai ser o quê? Venda.cliente underline ID igual cliente.cliente underline ID. Aqui eu fiz o relacionamento, então, onde a chave estrangeira cliente ID da tabela venda seja igual à chave primária cliente ID da tabela cliente. E agora eu vou relacionar com a tabela produto. Então, o join vai ser com produto on a
tabela venda.cliente, desculpa, cliente não, agora com produto. Produto underline ID, que é a chave estrangeira, e produto underline ID, que é a chave primária na tabela produto. Então aqui eu fiz o relacionamento que eu precisava, né? Vindo aqui, se eu executar esse comando do jeito que está, ele vai me trazer várias informações, mas se a gente olhar aqui os códigos, né, o nome do cliente ou o código do cliente, eu vejo aqui que ele trouxe o Pedro, a Maria, trouxe a Alice, e eu não quero informações de todos os clientes, eu quero apenas de um determinado cliente. Então, o cliente que eu quero é o cliente que tem código igual a 1. Então, como eu faço? Após fazer o relacionamento das tabelas, né, eu posso acrescentar uma cláusula, que é a cláusula where, onde eu posso fazer um filtro. Então, qual é o meu filtro? Eu sabendo que o código do meu cliente é o código 1, eu posso fazer o seguinte, cliente ID igual a 1. Vamos ver se isso funciona. Ó, ele deu um erro. Qual o erro? Aqui ele está dizendo que existe uma referência à coluna ID que é ambíguo. Né? A gente já chegou a ver esse erro em aulas passadas. O que significa? Significa que, quando ele dá esse erro, que mais de uma tabela envolvida no relacionamento tem o campo chamado código cliente ID. E se a gente olhar na nossa estrutura, realmente eu tenho cliente ID na tabela cliente, eu tenho cliente ID na tabela venda. Então tem duas tabelas com o mesmo nome de campo. Então, para que eu possa especificar para o banco de dados o que realmente eu quero, basta eu colocar aqui qual é a tabela que eu gostaria que ele utilizasse o código do cliente. Então, eu quero que ele utilize o código do cliente, né, o cliente ID, da tabela venda. E ela tem que ser igual a 1. Então, se eu executar agora o comando, a gente vê aqui que ele me retornou 8 registros, que são esses aqui, e todos eles são do Pedro. Então, agora eu realmente tenho todas as informações que eu gostaria referente ao Pedro. Só que a pergunta é, quais produtos foram comprados pelo Pedro? Então, eu quero saber só o nome do produto. Então, aqui eu não preciso mostrar todos os itens. Eu posso colocar apenas o nome do produto que está no campo chamado... Eu não sei se deixa eu confirmar se o campo era nome ou era produto. Coloquei, na verdade, o campo é nome. Então, vou até corrigir aqui na planilha. Esse aqui chama-se nome. É o nome do produto. Que é o que está aqui no banco de dados, o campo nome. Então, vamos lá. Eu quero apenas o nome. Então, vou colocar aqui, eu quero o nome. E vou executar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, de novo. Né? Aqui eu estou forçando para que vocês se habituem a entender, a interpretar esses erros. Porque muitas vezes os erros vão acontecer. E você sabendo interpretar os erros, o que aconteceu, você vai saber corrigir. Então, de novo, o erro de ambiguidade com o campo nome. Por quê? Porque eu tenho o campo nome na tabela cliente, tenho o campo nome, deixa eu ver, na tabela venda não, e tenho o campo nome na tabela produto. Então, eu devo ser mais claro, devo especificar, né, qual é o nome que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o nome do produto. Então, eu vou clicar aqui, agora para executar, e ele mostra para mim. Esses são os produtos de um determinado cliente. Mas qual cliente? Vamos colocar, então, aqui o nome do cliente. Então, eu vou especificar a tabela onde eu quero o nome. Então, está aqui. Esses, né, são os produtos comprados pelo Pedro. Né? Camisa, calça, meia, blusa, bermuda, sapato e cinto. Então, se eu consultar minha tabela aqui, né, os dados, todos os produtos onde o Pedro estava envolvido, que foi aqui, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 produtos. Então, aqui me deu um resultado de 8 linhas, 8 registros do Pedro referente às compras dele. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta: qual o setor que mais interessa a um determinado cliente? Então, a gente pode copiar essa pergunta, vou colocar aqui e vamos responder isso. Qual o setor que mais interessa a um determinado cliente? Então, vamos lá. Como é que eu chego na tabela setor, ligá-la com o cliente? Eu não tenho a chave estrangeira de cliente aqui em setor e nem a chave de setor em cliente. Eu tenho a chave de setor na tabela produto. Então, eu consigo chegar do setor ao produto. Mas do produto, eu ainda não consigo chegar ao cliente. Mas, se eu chegar aqui do setor, eu chego no produto, do produto eu chego na venda, e da venda eu chego no cliente. Esse é o caminho que eu vou ter que percorrer. Então, vamos lá. Qual o setor que mais interessa a um cliente? Eu vou escolher, posso escolher o cliente Pedro, vou escolher o cliente Maria agora. Aqui não é o que mais interessa, são os setores de interesse. Qual o setor de interesse? Vou colocar aqui de interesse, vou mudar aqui a pergunta. Então, as tabelas envolvidas, voltando lá, eu tenho agora cliente, venda, produto e setor. Venda com cliente eu já fiz, venda com produto eu já fiz, falta agora relacionar setor. Então, eu vou aproveitar esses relacionamentos que já existem e apenas acrescentar o relacionamento com o setor. Inner join setor on. O relacionamento com o setor não é através da tabela venda. O relacionamento com o setor é através da tabela produto. Produto com setor. Então, aqui eu vou colocar assim, onde produto, ponto, setor, underline ID, seja igual setor, ponto, setor, underline ID. Então, aqui eu já fiz o relacionamento entre o setor e o produto. Então, ele já vai constar no meu relacionamento. Vamos testar até aqui. Aqui funcionou direitinho, trouxe 7 linhas agora, por causa desse relacionamento. E vamos colocar agora qual é o nome do setor. Então, simples aqui, vou olhar qual é o nome do campo. O campo é o campo nome. Eu já sei que se eu colocar nome vai dar erro de ambiguidade, então eu vou especificar aqui setor e eu tenho aqui. Como a pergunta só quer saber o setor que interessa, eu não preciso mostrar o produto. Então, eu venho aqui e mostro apenas o setor. Então, o Pedro, no caso, se interessa por roupas, calçados e acessórios. Se eu colocar um outro cliente, a Maria, eu acho que é Maria 2, deixa eu até confirmar aqui. Maria é o cliente 2. Vamos ver o que interessa para a Maria. A Maria apenas calçados e roupas. E se eu colocar o cliente 3, que é Alice, ela se interessa apenas por roupas. Então, está aqui a resposta. O setor que interessa a um determinado cliente, essa é a consulta que eu faço e eu coloco o filtro do cliente para eu especificar o cliente que eu gostaria de saber a informação. Vamos para a próxima pergunta. Quais os produtos de uma determinada venda? Esse aqui já é mais fácil. Então, a ideia é que eu passe, então, um código de uma venda, especifique qual venda eu quero, e ele vai me listar o produto dessa venda. Se eu utilizar a chave primária, eu vou obter apenas um registro. Mas é isso que a pergunta quer. Quais os produtos de uma determinada venda? Apesar da pergunta estar no plural, mas ele vai me trazer apenas um produto. Então, vamos lá. Eu não vou precisar, nesse caso, um relacionamento com o cliente. Não é necessário, porque eu quero saber só o produto de uma determinada venda. E eu não quero saber também nada do setor dessa venda. Então, o que vai envolver
né? O relacionamento que vai estar envolvido nessa pergunta é só entre venda e produto. E o que eu quero saber? Eu quero saber o produto. Então, produto.nome. E aqui eu vou especificar uma venda, venda ID. Por exemplo, a venda ID número 3. Então, qual o produto, né, da venda número 3? Então, se eu clicar aqui, eu vou obter meia. Então, vamos confirmar aqui, né, para venda 3, o produto é o produto 3. Se eu for na tabela produto, o produto é a meia. Então, pergunta respondida. Lembrando, então, que essa parte, né, da consulta, né, aqui são os relacionamentos, e aqui a gente está usando os filtros. Existem outras partes que podem ser adicionadas a um comando select que a gente vai aprender. Talvez até nesse próprio exemplo eu possa colocar essa informação. E aqui é o resultado, né? O que a gente gostaria, vamos chamar assim de resultado, o que a gente gostaria de obter de resposta é o que vem aqui no comando select. Então vamos à próxima pergunta aqui, que é qual o produto mais caro ou mais barato em estoque? Então, isso aqui é simples, né? Vamos lá. Como eu quero saber só a informação do produto, né, então eu preciso saber onde está o preço do produto. Preço do produto, eu tenho aqui a quantidade em estoque. A quantidade de estoque está aqui. E o preço do produto eu tenho na tabela venda. Então eu vou continuar precisando da tabela venda e da tabela produto. Então, venda com produto já está aqui. Aí a pergunta que ele quer saber é qual... Deixa eu ver aqui. Vamos copiar a pergunta para cá. Qual o produto mais caro e mais barato em estoque? Então, vamos lá. Vamos tentar responder isso aí. Na tabela venda, eu tenho o campo preço. Então, eu vou precisar dessa informação. Então, venda.preço. Aqui. Agora, qual o produto? Então eu vou precisar também do nome do produto. Então, produto.nome. Então, aqui eu já vou ter o preço do produto e o nome do produto. Como ele não quer saber determinada venda, então eu não vou precisar do filtro. Nesse caso, o filtro não vai ser necessário. Vamos lá. Ele me listou, então, né, o valor de venda de cada produto. Mas tudo bem, mas qual é o maior, qual é o menor? Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente pode acrescentar? Existe uma outra cláusula aqui, né, fora do filtro, chamada ordenação. A ordenação, a gente usa uma cláusula chamada order by. Então, o order by, ele vai me ordenar o resultado, esse resultado aqui, né, em ordem crescente ou decrescente, né, o campo que eu escolher. Então, no caso, eu quero saber, a minha pergunta é referente ao preço, né? Qual é o mais caro, qual é o mais barato. Então, se eu ordenar por preço, colocar aqui, por exemplo, preço, o preço que estiver, se ele ordenar em ordem crescente, o preço que estiver em cima é o mais barato e o preço que estiver por último vai ser o mais caro. Então, vou clicar aqui, ele ordenou por preço. Então, eu tenho que o produto mais barato é a meia e o produto mais caro, no caso, é a calça. Mas será que isso é verdade? Talvez não. Porque eu peguei o preço, deixa eu ver aqui, esse aqui é o preço unitário. Então, tá certo. Preço unitário de cada um, não peguei o preço total. Então, a resposta, o produto mais barato é a meia e o produto mais caro é a calça. Então, eu consegui responder a pergunta, né, utilizando uma consulta e eu utilizei a cláusula order by para me facilitar. Porque se eu não utilizar order by, executar só isso aqui,
ele me trouxe uma informação, mas as informações vão estar espalhadas. E como eu quero ver qual a menor, qual a maior, então eu pedi para executar ordenado, aí eu sei que o primeiro da lista é o menor e o segundo da lista é o maior. Eu poderia inverter essa ordem, né? Basta eu colocar essa cláusula aqui, ela vai me fazer uma ordenação descendente, né? Decrescente, aliás, não descendente, decrescente. Então, eu vou clicar aqui, aí ele inverte, ele põe o mais, né, o preço mais caro em cima e o preço mais barato embaixo. Então, a cláusula order by pode ser utilizada com mais uma cláusula, pode ser o decrescente, ou eu acho que é esse ascendente, que ele faz a ordem inversa. Quando você não coloca nem o ascendente nem o decrescente, ele assume que é ordem ascendente. A ordenação em alguns bancos de dados pode ser feita também pelo campo, pela sequência de campos que está aqui. Esse aqui assumindo a posição 1 e esse aqui assumindo a posição 2, por exemplo. Então, se eu colocasse aqui order by 1, ele dá o mesmo resultado porque ele ordenou por preço. Se eu coloco order by 2, ele ordena pelo nome. Então, se você vê aqui, os nomes estão em ordem alfabética. Posso fazer ordenação por mais de um campo? Posso. Né? Posso fazer dentro de um grupo a ordenação. Por exemplo, aqui, ó, a calça. Né? Eu tenho calça com 150 e eu tenho calça de 100. Então, a ordem em que ele apresentou aqui, a gente não sabe. A gente sabe a ordem que ele apresentou essa coluna, que eu escolhi a coluna 2. Então, aqui como eu faria se eu quiser agora, dentro da coluna 1, ordenar aqui, colocar o 100 em cima e o 150 embaixo. Ok? Vamos pegar no caso da blusa, na blusa deu certo aqui, né? O menor preço está em cima e o maior embaixo. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Também o meia ficou 10, 10 e 15, por um acaso. Sapato não, 130 ficou em cima e o 120 embaixo. Então, vamos ordenar agora, dentro do produto, eu quero ordenar o preço. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar o nome do campo primeiro, para vocês verem como funciona, e depois eu faço com o número do campo. Então, primeiro eu quero ordenar pelo nome do produto. Então, produto.nome. Se eu não colocar o nome da tabela, vai dar aquele mesmo erro de ambiguidade. Por quê? Porque eu posso ter o nome dentro da tabela venda e o nome na tabela produto. Então, por uma questão de padrão e para evitar erros, eu sugiro sempre colocar o nome da tabela na frente do nome do campo. Então, a primeira coisa que eu quero é ordenar o produto por nome. E depois que eu ordenar o produto por nome, eu quero, dentro dos produtos ordenados, ordenar o preço. Então, eu vou colocar aqui venda.preço. E vou mandar executar. Então, olhando aqui, primeiro, ele ordenou todos os nomes em ordem alfabética. E depois, dentro de cada nome, ele ordenou os preços. Então, vamos pegar os produtos repetidos aqui, ó. Blusa e blusa, ó, 90, 120. Ordenado de ordem crescente. Ó, calça e calça agora, ó, 100, 150. E meia, 10, 10, 15. Sapato, 120, 30. E vestido, 70, 100. Então, funciona. Eu poderia querer ver o preço ordenado de forma decrescente dentro do nome. Então, basta eu colocar a cláusula decrescente apenas no preço de venda. Opa, eu acho que esse erro aqui foi um erro dessa aplicação. Eu não sei porque ele às vezes dá erro, mas eu vou executar de novo, sem mexer em nada, e vocês veem que funciona. Então vamos lá. Agora o que ele fez? Ele colocou dentro do produto o preço ordenado de forma decrescente, que foi o que eu pedi. Ordene o produto de forma ascendente, porque eu não coloquei nada, então o padrão é ascendente, vírgula, e o preço, né, de forma descendente. Então ele ordenou o preço dentro do produto. Se eu quisesse que os dois fossem ordenados de forma decrescente, eu colocaria dessa forma. Então ele coloca, ó, vestido primeiro,
e depois o preço ordenado de forma decrescente. Poderia inverter também aqui, poderia colocar aqui de forma ascendente. Aí ele ordena primeiro o nome do produto e depois ordena o preço dentro do nome do produto. Se eu inverter a ordem disso, vai inverter o resultado. Então, primeiro agora ele vai ordenar o preço e depois ele ordena o nome do produto, caso tenha preços de valores iguais. Vamos ver se aconteceu aqui. Então, ele ordenou aqui os preços. Né? Aqui tem preços iguais, tá vendo? 100, 100, 100. Então, aí dentro desse 100, ele ordena os produtos em ordem decrescente. Então, por isso que ficou primeiro o vestido, depois a camisa e depois a calça. Eu poderia colocar aqui ordem ascendente. E agora, dentro do 100, ele ordenou em ordem ascendente. Então, a cláusula order by, né, ela primeiro faz a seleção dos itens e depois dos itens serem selecionados, ele aplica a ordenação, né, a organização dos dados de acordo com o que a gente colocou aqui. E da mesma forma que eu utilizei nome de campos, né, eu poderia ter colocado aqui, no caso, números, que é a posição aqui do campo no resultado do select. Então, 1 ele assume que é este campo, 2 ele assume que é esse campo, e assim por diante, caso eu tenha mais campos especificados. O resultado, né, vai ser o mesmo. Opa, aqui deve ter escrito alguma coisa, não. Vamos lá, aí funcionou, tudo aqui certinho. De novo, 100, 100, 100, calça, camisa, vestido, porque está de forma ascendente. Então, aqui a gente viu a cláusula, essa nova cláusula, né, na parte de ordenação, que é o order by. Vamos ver a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual produto nunca foi vendido? Bom, aqui é o seguinte. Para eu saber qual produto nunca foi vendido, nesse nosso exemplo, né, essa resposta vai ficar meio difícil. Por quê? Porque todos os produtos aqui, eles constam aqui na nossa venda, né, por acaso. Então, do produto 1 ao 8, eu vou encontrar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir um produto novo aqui na tabela produto, para que essa situação possa existir. Né? Então, vamos lá. Vamos inserir um novo produto que nunca foi vendido. Então, insert into produto. E vou colocar os campos. Então, eu vou colocar a chave primária 9. Né? Vou chamar aqui de produto brinco. E vou colocar aqui, tem o estoque 15 do brinco e o setor dele acessórios, 3. Então, vai ficar 9, brinco, 15, 3. Então, chave primária 9, nome do produto brinco, quantidade de estoque 15 e o setor 3. O que eu errei agora? Tipo numérico brinco. Tá, então a sequência dos campos que eu coloquei aqui não é a sequência que está descrita aqui. A sequência é a sequência que está aqui, ó. Então, observa, primeiro vem o produto ID, depois vem a quantidade, então aqui, ó, 15, depois o setor, 3, e agora o nome, que é o brinco. Então, essa é a sequência, né, que eu deveria ter colocado. Então, apesar da gente ter desenhado assim, né, o banco de dados está obedecendo essa sequência. Então, é essa sequência que a gente deve obedecer. Então, vamos ver agora. Então, só entendendo o erro. O erro que ele deu, o quê? Que eu estou tentando incluir um tipo numérico chamado brinco, né, dentro de um determinado valor. Então, brinco é uma string,
né? E o tipo numérico é o que ele estava esperando. Por isso que deu esse erro. Então agora eu sabendo a sequência com qual eu devo fazer o insert, eu vou selecionar aqui então, ó, inseriu. Posso fazer a verificação para ver se é isso mesmo. Select asterisco from produto, para ver se inseriu esse produto ali. Está ali, produto 9, né? ID 9, quantidade 15, setor 3 e o produto é o brinco. Então, tá lá. Agora vamos responder a nossa pergunta. Qual é o produto que nunca foi vendido? Então, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Para fazer essa pergunta, eu vou precisar, então, da tabela venda com a tabela produto, talvez. Mas a questão é a seguinte. Vamos olhar aqui. Então, como é que eu respondo isso? Eu tenho que verificar. O código 1 está aqui? Tá. Então, não é isso que eu quero. O código 2 está aqui? Está. Né? Eu estou fazendo a busca. Eu pego o código aqui e vou buscar aqui para ver se ele existe. Pego o código aqui e vou buscar aqui para ver se ele existe. Pego o código aqui e vou buscar aqui para saber se ele existe. Então, quando a resposta for existe, isso não deve fazer parte da minha resposta. Agora, quando eu pegar um produto, o produto 9, ele foi vendido? Não, ele não consta aqui na lista. Então, esse é o produto que nunca foi vendido. Então, essa seria a resposta. Como eu monto isso? Né? Como é que eu faço ele fazer uma pergunta de produto para produto, qual foi vendido, qual não foi vendido? Aqui existem várias formas de responder uma mesma pergunta. Eu vou utilizar com os recursos que a gente aprendeu até agora. Então, o que acontece? Eu não vou colocar order by agora, né? Vou deixar aqui, e vou colocar só essa informação. Vamos observar. Ó, aqui ele trouxe todos, né, os relacionamentos que aconteceram entre produto e venda. Por quê? Porque eu utilizei o inner join. O inner join, ele sempre traz todo mundo que obedeceu esse relacionamento. Mas no meu caso, né, se a gente olhar as aulas passadas em relação às outras opções de cláusula, eu tenho também o left join e o right join. Então vamos utilizar aqui ó, um left join e vamos observar. O que aconteceu agora? Ó, ele trouxe, nesse caso, 14 linhas e todas as linhas foram preenchidas. No caso do left join, né, ele fez o relacionamento obedecendo o lado esquerdo, que é o left join. E toda vez que houve uma correspondência de produto com o left join, ele encontrou uma venda. Agora eu vou inverter, vou colocar um right. Observa aqui ó, que vieram agora 15 linhas. Observa que ele trouxe o produto brinco, que nunca foi comprado, e os dados da venda, tá vendo? Vieram todos nulos. Então, como é que eu sei, né, qual produto foi vendido, nunca foi vendido? É o produto que, quando eu relaciono venda com produto com right join, o ID da venda, né, ou as informações da venda, elas vêm nulas. Então vamos lá. Então, eu já vi que no resultado aqui, sempre que um produto não foi vendido, a informação da venda vai vir nula. Então, eu vou colocar essa cláusula aqui, ó. Where venda underline ID is null. Is null, eu estou perguntando, o ID da venda é nulo? Se ele for nulo no filtro, ele vai mostrar a informação. Se ele não for nulo, ele não mostra a informação. E qual a informação que eu quero? Eu quero saber o produto. Então, aqui eu não preciso mostrar tudo. Eu preciso mostrar apenas o nome do produto. Produto.nome. Então, se eu executar essa query, ele me diz assim, ó, o brinco. O brinco nunca foi vendido.
Porque o brinco, quando relacionado com o produto e a venda, né, ele não foi encontrado um relacionamento de igualdade de venda com o ID do produto. Vamos fazer um outro teste? Vamos incluir um outro produto. Insert, produto. Então a sequência aqui, produto ID vai ser o produto 10, a quantidade, vou colocar aqui 100, o setor, vou colocar 3 também, vai ser um acessório, e aqui, o que eu vou colocar? Pulseira de acessório. Então, a pulseira, eu acabei de cadastrar, ela também nunca foi vendida. Então, se eu executar a minha query, né, isso aqui a gente chama de query, né, a consulta, ele deve voltar para mim agora 2 produtos. Né, deve voltar o brinco e a pulseira. Está lá, o brinco e pulseira nunca foram vendidos. Então, esse aqui, né, esta é a query para responder a esta pergunta. Vamos à próxima pergunta. Quais são os produtos comprados de um determinado fornecedor? Então, vamos lá. Pergunta agora em relação ao fornecedor. Então, eu venho aqui, eu tenho a tabela fornecedor, que eu quero saber, então, qual é o fornecedor, e eu quero saber qual é o produto. Né? Produto com fornecedor. Então, quem é a tabela que liga produto com fornecedor? Se eu olhar a tabela venda, eu tenho o ID do produto, mas eu não tenho nada referente ao fornecedor. A tabela que me relaciona produto com fornecedor é essa tabela aqui, o produto fornecedor. Essa tabela tem as duas chaves. Então, eu vou utilizar agora esse relacionamento para responder a pergunta. Então, quais são os produtos comprados de um determinado fornecedor? Então, tabela principal. Eu vou utilizar a produto fornecedor. E a tabela que tem as duas chaves. Aí eu vou relacionar produto. Então, aqui vai ser produto fornecedor. Faltou um aqui com produto. E vou relacionar agora com a tabela fornecedor. Lembrando que eu tenho que mudar aqui também. Ó. Eu vou querer agora um inner join. Então, aqui com fornecedor, produto, fornecedor, ponto, fornecedor, underline ID, igual fornecedor, ponto, fornecedor, underline ID. Tá. Então, aqui eu fiz o relacionamento das duas tabelas. Né? Eu relacionei, então, o produto e o fornecedor utilizando a tabela intermediária, na tabela de relacionamento produto-fornecedor. Então, aqui, utilizando essa tabela aqui, eu consigo chegar no produto, e utilizando essa tabela aqui, eu também consigo chegar no fornecedor. Então, quando eu pegar produto 1, fornecedor 1, eu vou saber que a camisa, que é o produto 1, ela foi fornecida pela Renner, que é o fornecedor 1 também, aqui, ó, 1 com 1. E depois eu tenho aqui 4 com 1. Então, 4 é o produto vestido, foi fornecida pelo fornecedor 1, que também é a Renner. Né? Então, o relacionamento vai ser feito dessa forma. E o que ele quer saber? Quais são os produtos comprados de um determinado fornecedor. Então, se eu listar apenas dessa forma aqui, ele vai me listar aqui todos os produtos envolvidos. Se eu colocar também, para colocar qual fornecedor, para mim saber quem é, fornecedor.nome. Né? Aí eu vou saber qual é o fornecedor. Está aqui. Só que ele quer apenas de um determinado fornecedor. Então, eu vou escolher alguém. Então, vai ter um filtro. Eu não quero saber de todos, eu quero filtrado. Então, fornecedor, underline aqui, igual a quem? Eu vou escolher um aqui. Eu vou escolher, então, aqui a Pernambucanas, né? O fornecedor 2.
Então, eu quero saber do fornecedor. Fornecedor 2, quais os produtos? Aqui ambiguidade. Eu devia ter especificado a tabela. Então, eu vou colocar aqui a tabela. Está aqui. Ó. Então, a Pernambucanas, fornecedor Pernambucanas, me forneceu calça e meia. Se eu quisesse um outro fornecedor, fornecedor 3. Ó, a CIA. Então, a CIA me forneceu apenas blusa. E o fornecedor 1? Ó, o fornecedor 1 é a Renner, ele me forneceu camisa, calça, vestido e bermuda. Então, está aqui. Ó, a query para responder a essa pergunta é essa daqui. Eu vou mostrar um outro recurso, né, que a gente usa e usa muito, que é para facilitar o seguinte. Vocês estão notando que toda hora a gente está repetindo o nome das tabelas aqui na frente, né, em todo local. Isso é bom, torna mais clara a consulta e facilita com que o banco de dados possa nos fornecer uma informação. Mas, às vezes, utilizar nomes longos assim, né, acaba tornando a query, o que a gente diz, um pouco suja, fica difícil de olhar a query. Então, o banco de dados nos permite dar um apelido, né, para as tabelas envolvidas no processo. Então, vou utilizar esse recurso aqui e vou utilizar esse recurso daqui para frente, né, porque ele é muito utilizado. Então, como é que eu dou um apelido nessas tabelas? Nessas três. Eu faço o seguinte, na frente do nome da tabela, eu coloco uma abreviação. Então, produto fornecedor, eu vou colocar aqui, ó, PF. Eu já sei que é produto fornecedor. Na frente de produto, eu coloco P, e na frente de fornecedor, eu coloco F. Então, esses vão ser os apelidos utilizados. PF para produto fornecedor, P para produto e F para fornecedor. E como eu uso isso? Aqui, ó. Aqui basta utilizar assim, ó, P nome e F nome. P eu já sei que é de fornecedor e F eu sei que é de fornecedor. Né? Não coloquem assim, né? Z, Y. Isso aqui não ajuda em nada. Porque Y não tem nada a ver com o nome. Coloque uma abreviação que te lembre, né, a qual tabela essa abreviação pertence. Porque senão, isso vai tornar o código mais difícil. Pode ficar mais curto de escrever, mas vai ficar muito mais difícil do que utilizar um nome longo. Então, a gente coloca, geralmente, abreviações que têm a ver com o nome da tabela. Ok? Por exemplo, vamos supor que tenha mais de uma tabela que inicie com o nome produto. Né? Então, você pode colocar, por exemplo, prod for, né? Alguma coisa do tipo, que passa a ser menor que isso e você pelo menos começa a entender a qual tabela você está fazendo referência. Né? Mas não utilize apelidos que possam complicar a leitura, né, da sua consulta. Então, todo local aqui, onde eu coloquei o nome da tabela, eu posso colocar o apelido. Isso vai ficar muito mais curto. Produto fornecedor, fornecedor. Posso colocar aqui também no where, produto fornecedor. Se eu tiver cláusula de ordenação também, by, eu posso colocar aqui, usar o apelido da mesma forma. Então, isso é o que vocês vão encontrar por aí aos montes. Né? A maioria das pessoas utiliza, né, esses apelidos ou alias para os nomes das tabelas para facilitar a escrita e tornar a query, né, menor. E o resultado é o mesmo. Né? Aqui agora, o que mudou aqui foi apenas que eu pedi para ordenar pelo nome do produto. Vamos à próxima pergunta. Então, a próxima pergunta é a seguinte. Quais produtos devem ser entregues dentro de um período? Isso aqui é legal. Então, vamos entender isso aqui. O prazo de entrega, ele está aqui, né? E ele consta em dias. Né?
10 dias a partir da data da venda, 15 dias a partir da data da venda e assim por diante. Então, a informação que eu quero está na tabela venda. E a pergunta faz referente a quais produtos. Então, eu também vou ter que relacionar a tabela venda com o produto. Então, está fácil porque a chave estrangeira de produto está aqui. Então, eu vou fazer um relacionamento entre a tabela venda e a tabela produto. Então, vamos lá. Então, a tabela venda, eu vou dar um alias chamado V, e a tabela produto está ali. Então, aqui eu vou colocar V produto com P produto, ok? Filtro, por enquanto, eu não vou ter nenhum. Order by, por enquanto, eu não vou colocar nenhum também. E isso aqui, vamos lá. Pergunta, ela quer saber quais produtos. Então, eu vou colocar aqui o nome do produto. P.nome, que P é da tabela produto. Deve ser entregues dentro de um determinado período. Bom, vamos entender o seguinte agora. Vamos fazer um exercício aqui paralelo. Se eu pegar na tabela venda e fizer um select aqui, eu tenho o campo data da venda e o prazo de entrega, que é 10 dias a partir da data da venda. Então, para eu saber a data em que vai ser entregue, eu tenho que somar 10 dias aqui, certo? Então, esse aqui, esse 10 dias a partir da venda, eu tenho que pegar a data da entrega disso, vai ser no dia 20 do 10. A data de entrega deste vai ser no dia 27 do 10. A data de entrega desse vai ser 24 do 10 e assim por diante. Né? Esse aqui, dia 30 do 10. Então, eu sempre tenho que somar o prazo de entrega. Né? O select, ele permite você fazer operações. Então, por exemplo, select 1 mais 1. Né? Select 1 mais 1, 2. Okay. Select 2 vezes 6. 12. Então, ele sabe que esses dois números são inteiros e ele faz o cálculo, né, baseado no tipo da informação. Quando eu tenho o select da venda, né, aqui, eu tenho uma informação do tipo data e uma informação do tipo inteiro. Então, o que acontece se eu somar data com inteiro? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, campo data mais o prazo de entrega, vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Ele colocou essas informações. Então, ele fez um cálculo. Mas será que ele fez o cálculo correto? Vamos ver. Vamos colocar os campos separados. Data, vírgula, prazo, entrega. Então, ó, data da venda, né? Dia 10 do 10. E o prazo de entrega, 10 dias. Então, dia 10 mais 10 dias, ó, dia 20. Dia 10 mais 10 dias, dia 20. Dia 10 mais 10 dias, dia 20. Dia 12 mais 15, dia 27. 12 mais 15, 27. Dia 12 mais 10, 22. Dia 14 mais 10, 24 e assim por diante. Então, isso aqui funciona. Né? Eu consigo saber a data em que vai ser entregue com base no cálculo, né, de uma data mais um número inteiro. Então, esse é o comportamento que, no caso, o banco de dados faz quando eu somo data com inteiros. Então, com base nisso, né, eu fiz o teste e já entendi como funciona, eu vou fazer o seguinte. Então, aqui eu vou ter um filtro. Por quê? Eu só quero datas de entrega dentro de um período. Então, vamos especificar um período aqui. Por exemplo, entre o dia 20 de 10 de 2020 ao dia 25 de 10 de 2020. Então, esse é o meu período. Como eu especifico faixas, né, de períodos? Então, eu venho aqui e vou colocar aquela minha expressão para entrega. Eu tenho uma cláusula aqui chamada between. Between, que significa entre. Né? E aí eu vou colocar minhas datas. 2020, 10, dia 20. Esse é o meu período inicial. E
2020, 10, dia 25. Então, ele vai fazer um cálculo, que aqui vai dar um resultado, e vai ver se o cálculo de cada registro, né, vai estar dentro dessa faixa de período. Então, aqui eu tenho uma faixa. Então, o between, que significa entre, ele vai ver se isso aqui está entre isto e isto. Se tiver, ele mostra o resultado. Se não tiver, ele pula e verifica o próximo. Então, ele vai fazer essa verificação para cada registro, né, dentro do banco de dados e ver quais atendem essas condições. Então, vamos executar aqui. Aqui eu coloquei o nome. Então, ele mostrou esses produtos. Mas será que é isso mesmo? Nós vamos ter que conferir, né? Não é porque a gente executou uma query que o resultado, que a gente deve confiar no resultado. A gente só deve confiar depois de ter verificado. Então, vamos pedir para ele imprimir, então, a data da venda e o prazo de entrega. Ver prazo de entrega. Está aqui. Então, eu tenho a venda e o prazo de entrega. Poxa vida, mas será que está entre a faixa? Ao invés de imprimir o prazo de entrega e a venda, eu posso já colocar aqui, né, o resultado da expressão, que fica muito mais fácil de verificar. Olha só. Então, a camisa para entregar no dia 20. Então, dia 20 está entre 20 e 25. Calça, dia 25, então está entre 20 e 25. Está tudo aqui entre 20 e 25, então funciona. Mas se eu colocar uma faixa menor, colocar entre 20 e dia 22, então esse daqui não pode aparecer, esse não pode aparecer, este e este também não podem aparecer. Então, vou mudar aqui só para testar a minha query. Ó, só apareceu produtos que vão ser entregues entre 20 e dia 22. Então, agora eu sei que essa minha query está funcionando. Então, para responder a pergunta, essa é a query. Quais os produtos, num determinado período, são esses para esse produto, esse período, aliás, determinado. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual o total de cada item de venda? Então, vamos lá. O que ele quer saber é isso aqui, ó, né? Esse campo total aqui. Que foi um campo que a gente não colocou na nossa tabela porque é um campo calculado, então não atendia a terceira forma normal. Por quê? Porque eu consigo gerar essa informação fazendo isto vezes isso, que vai dar isso. Então, isso vai ser muito simples de responder, porque a gente acabou de ver que numa query a gente consegue colocar uma expressão. Então, vamos lá, pergunta. Quais produtos... Não, não é essa pergunta já foi respondida. A pergunta é esta. Qual o total de cada item de venda? Então, simples, eu vou precisar da venda. Eu não preciso do relacionamento da tabela produto. Não quero condição nenhuma de filtragem, não quero ordenação e quero só o total. Então, aqui é muito simples. O total da venda, eu vou pegar quem? Eu vou pegar venda.preço vezes venda.quantidade. Deixa eu ver se o nome dos campos são esses. Tabela venda, colunas, então preço e quantidade. Então aqui, então preço vezes quantidade. Então, venho aqui e ele me dá o valor de cada um. Será que está certo? Bom, podemos conferir. Posso colocar eles individualmente. V.preço. Aqui eu não preciso colocar o nome da tabela, né, com o apelido na frente do campo, porque como eu estou utilizando uma tabela só, a informação vem da tabela que eu estou utilizando. QTD. Aqui. Então, ó, preço 100, quantidade 2, então 100 vezes 2, 200, né, como resultado. Preço 150, quantidade 1, então 150, 10, 6, 60 e assim por diante. Então, aqui eu consegui obter o total de cada item de venda. Se vocês observarem o nome das colunas, ó, ele dá como resultado o nome da coluna, o mesmo nome que a gente coloca aqui. Aqui ele não colocou nada porque aqui não tinha uma coluna, aqui era o resultado de uma expressão. Eu posso alterar o nome da coluna de resultado.
Da mesma forma que eu dou um apelido, né, um alias, para uma tabela igual fiz aqui, eu posso dar um apelido também para o nome da coluna na hora de dar o resultado final. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar preço do produto. Por exemplo, preço, né, do produto. E aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, quantidade. E aqui eu vou colocar, por exemplo, total do item. Né? Total do item. Observem agora. Ó, olha o nome que ele deu. Preço produto, quantidade e total do item. Então, aqui no resultado, eu começo a ter informações um pouco mais claras, né, sobre a informação daqui, ao invés de utilizar, às vezes, o nome do campo, que não é, em alguns casos pode não ser uma informação tão completa. Então, eu posso mudar esse nome bastando na frente do nome do campo eu colocar esse alias. Alguns bancos de dados, né, obrigam que você coloque, eu acho que a cláusula S na frente. Não é o caso do Postgres, mas se vocês forem trabalhar com outro banco de dados, podem ser que vocês tenham que fazer isso. O Postgres aceita os dois casos, né, sem colocar o S e colocando o S. Então, respondemos mais uma pergunta. Vamos à próxima, essa aula está ficando um pouco longa. Aqui é o seguinte, essa aqui vai ser mais tranquila. A próxima pergunta é o seguinte. Quais clientes nasceram no mês de janeiro? Oh, legal, né? Então, eu vou vir aqui na tabela cliente e vou ver a data de aniversário do cliente. Aí, olhando aqui, eu noto que eu não tenho informação da data de aniversário. Então, ou seja, se eu não tenho no meu banco de dados nenhuma tabela com a informação que eu preciso, é uma pergunta que eu não vou conseguir responder. Então, isso aqui, ó, infelizmente, eu não consigo responder porque o meu banco de dados não tem a informação que eu preciso para fazer uma pergunta e ele me dar uma resposta. Então, ou seja, isso significa que nem todas as informações vocês vão conseguir tirar do banco de dados. Por quê? Porque se você não planejou que a informação estivesse no banco, né, você não tem como tirar essa informação. Outra informação, a próxima query aqui é qual o vendedor mais lucrativo? Poxa, isso aqui também é fácil. Basta eu ir na tabela de venda e ver quais as vendas mais lucrativas por vendedor. Mas eu não tenho informação do vendedor. Eu só tenho informação do cliente e informação do fornecedor. Mas do vendedor eu não tenho. Eu precisaria ter uma tabela de vendedores e aí a cada venda eu vincular com a chave secundária do vendedor. Como isso eu não tenho, então essa também é uma pergunta que eu não consigo responder. Por quê? Porque isso não foi previsto quando eu montei o banco de dados. Claro que essas informações podem ser complementadas ao banco de dados. O que eu estou querendo mostrar é o quê? É que se a informação não estiver no banco de dados, você não tem como fazer uma consulta e obter um determinado resultado. Bom, o que eu queria passar nessa aula é só. Até a próxima.